Oi, aqui é o Padre Arthur, do Clube de Leitura Mãe Amável, e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre as leituras do quarto domingo depois de Pentecostes, que traz para a gente o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, a passagem famosa da pesca milagrosa, quando Cristo chama os apóstolos para serem pescadores de homens. Essa passagem é bem conhecida, nós lembramos que Cristo estava pregando para a multidão ali nas margens do lago de Genezaré e depois ele vai até Pedro e que estava junto com André, Tiago e João, e eles estavam ali lavando as redes, eles tinham ficado pescando e não conseguiram nada. Então o Cristo fala com eles que eles deveriam ir novamente para o fundo, né? E para, ou seja, mais para frente no lago para lançar as redes. E São Pedro responde, né? Ou seja, a gente já trabalhou a noite toda, que é o melhor horário para pescar, e a gente não conseguiu pegar nada, né? Então Cristo manda que eles fossem assim mesmo. E São Pedro fala: eu, né, em tuas palavras, né, em tua palavra, eu lançarei as redes. E ele vai, lança as redes e pega uma quantidade imensa de peixes, a ponto de que eles vão precisar de ajuda para conseguir trazer os peixes para dentro do barco. É um grande milagre, né? A pesca milagrosa. Esse milagre ele combina muito bem com o primeiro versículo da primeira leitura da missa, né, da epístola, que é tirada de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, que diz assim: estou persuadido de que os nossos sofrimentos de agora não têm proporção com a glória futura. Então, o que a gente vê? São Pedro sofreu a frustração de passar uma noite pescando em vão, né? Ou seja, tentando pescar sem conseguir. E quando ele obedece à sugestão de Cristo, aquele momento, né, é o momento em que acontece um milagre, em que o nada que era o resultado da pescaria anterior se transforma num resultado agora completamente inesperado. Ou seja, não é que eles foram e conseguiram pegar alguns peixes, agora eles estão abarrotados de peixes. Justamente o que São Paulo fala, ou seja, os sofrimentos da vida presente não têm proporção com a glória futura. A gente sabe muito bem que mesmo que a gente viva hoje numa sociedade bastante hedonista e imediatista, ainda existe na nossa sociedade alguma percepção da necessidade de certo sofrimento para conseguir alguns objetivos, né? Ou seja, se você quer cuidar da saúde, você precisa sofrer, porque, né, ou seja, coisas que fazem a gente cuidar da saúde são difíceis e chatas e desagradáveis. Se eu quero passar num concurso, eu preciso sofrer, porque eu preciso estudar e às vezes deixar de, sei lá, me divertir um pouco, porque eu tenho que gastar muito tempo ali estudando. Se eu quero ser bom em um esporte, se eu quero ser um bom jogador, sei lá, de futebol ou de qualquer coisa, eu preciso me submeter aos treinamentos e dores próprios desse tipo de preparação. Então, existe ainda, mesmo, né, ou seja, que muito menos do que em sociedades, em épocas passadas, existe ainda, né, uma percepção no nosso mundo de que, olha, certos objetivos só são conseguidos com algum sofrimento. O fato é que nós vivemos uma sociedade muito imediatista e a gente vai restringindo essa percepção a poucas coisas. Né? Então, a gente evita o máximo que puder qualquer espécie de sofrimento, né? Porque a gente não gosta deles e porque nós conseguimos inventar uma série de, digamos, mecanismos que vão nos dar algum resultado
sem sofrimento. Então isso é uma coisa bem curiosa. Olha só, vamos jogar por um negócio bem simples. Imagina que antigamente você ia fazer um trabalho de escola, você tinha que pesquisar, certo? Um certo trabalho que você tinha que fazer. Agora, e essa pesquisa você tinha que ir no livro, né? Na biblioteca da escola, etc. Agora você vai lá na internet, no chat GPT, e o negócio, puf, sai pronto para você. Ou seja, você tem o mesmo resultado, talvez tenha um resultado melhor, sem o sofrimento. O que mais? A gente tem a tecnologia vai nos proporcionando certos confortos, certas coisas, que vão tirando a necessidade que antes nós tínhamos de algum sofrimento para conseguir alguma coisa. E claro, tem coisa que ainda a gente sofre para conseguir, mas que a partir do momento que o ser humano inventar um jeito simples e fácil, todo mundo vai adotar aquilo ali, né? Todo mundo vai acabar preferindo. É evidente, porque ou seja, a gente tende a fugir do sofrimento e abraçar o prazer. Bom, o que a leitura de hoje está dizendo, né, é que nós temos que encarar aqueles sofrimentos que são bons e necessários para nós, porque olha só, mesmo que a humanidade chegasse no ponto em que a gente conseguisse, digamos, eliminar praticamente 100% dos sofrimentos aqui da Terra, né? Ou seja, não tem como que a gente consiga chegar a um ponto de paraíso, né? Ou seja, nós estamos caminhando para que a gente consiga eliminar cada vez mais os sofrimentos, mas é impossível que a gente consiga de fato eliminar todo o sofrimento. Algum sofrimento sempre vai existir. E digo mais, o que nós vemos hoje nós conseguimos eliminar a maioria dos sofrimentos físicos e nós pioramos a situação do ser humano com relação aos sofrimentos espirituais, psicológicos, emocionais. Então, esse aspecto, tecnologia nenhuma resolve. Então, o que acontece? Algum sofrimento sempre vai existir. E isso faz parte da natureza humana limitada, né? Então, se nós estamos nessa situação, nós precisamos entender que os sofrimentos fazem parte e que aquilo que deve nos motivar a enfrentar os sofrimentos, né, é a perspectiva de que, se nós nos salvarmos, nós formos para o céu, a glória futura não tem proporção com o sofrimento aqui da terra. Porque, olha só, entendam bem, depois que a gente morre, não necessariamente o sofrimento acaba, né? O sofrimento só acaba se a gente for para o céu. Se a gente for para o inferno, o sofrimento está só começando. Se a gente for para o purgatório, né, a gente ainda vai ter um período de sofrimento, depois a gente vai para o céu, né? Então, se a gente não se salva, o sofrimento nunca acaba, né? Por exemplo, quando morre uma pessoa, as pessoas gostam de dizer assim, né, descansou, né? Sobretudo quando morre uma pessoa mais velha. Isso é verdadeiro só para quem se salva. Para quem não se salva, não descansou coisa nenhuma, entendeu? Comparado ao que ela vai viver no inferno, estava descansando antes, né? Então, o único verdadeiro descanso, a única verdadeira alegria é a alegria da glória futura no céu. Agora, diante dessa glória futura desproporcional, é evidente que é bom e proveitoso a gente aguentar, suportar e abraçar com amor os sofrimentos aqui da Terra. E, inclusive, sofrimentos que a gente mesmo se impõe, ou seja, que é as penitências, as obras de caridade que são difíceis para nós, os momentos de oração que são difíceis para nós. Porque não tem proporção, né? Quando a gente estiver passando por alguma coisa, algum sofrimento, ou quando a gente se deparar com as dificuldades de realizar algo que a gente sabe que é vontade de Deus, a gente precisa lembrar dessa passagem que nós escutamos hoje, né? Ou seja, nós vivemos aqui na Terra um pouco desse estado de espírito de São Pedro,
que passa a noite sem conseguir nada. Mas quando Cristo nos chamar, se a gente se salvar, nós receberemos os frutos de uma pesca milagrosa. Às vezes, Deus concede isso para a gente, ou seja, parcialmente, mesmo aqui na Terra. Quando a gente sofre em união com Ele, e Ele já vai nos concedendo alguns consolos terrenos, positivos, coisas boas que Deus nos... algumas graças que Deus nos dá aqui já. Mas mesmo essas graças tão boas não têm proporção com a glória futura. O cristão, ele deve viver sempre com a mente fixada no paraíso, no céu, no futuro que a gente deseja para cada um de nós. E tendo consciência da grandeza desse futuro, nós somos capazes de enfrentar qualquer sofrimento aqui no presente. Que Deus abençoe vocês. Amém.